é digamos assim, um paralelo, né, de Yeshua, o sacrifício que se fazia com aquela faca vermelha, né? E em hebraico é parar, adomar. Nós vamos voltar a ler o que nós lemos no princípio do serviço da Torá, capítulo 19 de Bamidbar, a partir do verso 1 diz, vamos lá, verso 1: falará mais Adonai a Moshe e a Arão, dizendo: Zot, Pukat, Hatorá, Asher, Tisibah, Adonai, Lemor, David. El Benei Israel, Vei Kehu, Elohicha, Farah, Adonai, Temimach, Asher, Ein, Bar, Mum, Asher, Lo, Alá, Alecha, Olho. Verso 2, né? Este é o estatuto da lei que o Eterno ordenara, dizendo: diz aos filhos de Israel, e te tragam uma bezerra uiva, uma paradumá, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subira jugo. E dareis a Elazar, o correndo, e o tirará fora do arraial, e se devorará diante dele. E Elazar, o correndo, tomará o seu sangue com o dedo, e dele aspargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a paradumá perante os seus olhos, e o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o cordel tomará um pedaço de madeira de cedro, e sopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o coelho lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E o coelho será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E o homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial no lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhar a cinza do bezerro, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Oremos. Abba, Pai, ministra sobre as nossas vidas neste shiur, segundo o teu beneplácito, cai os nossos corações naquilo que tu tens a falar conosco nesta manhã. Nós choramos gratos, em nome do Senhor Yeshua Mashiach. Amém. Aqui eu não houve tempo de preparar ali no slide, mas eu imprimi uma paradumá, uma vaca vermelha, né? Até hoje, desde Yeshua, já houveram 9 vacas paradumá. A 10ª está chegando, ou já está aí. Mas, para se fazer o sacrifício, precisa de quê? Do tempo. Onde está?
O templo está para ser reconstruído, o terceiro templo. Então são evidências bastante, assim, não só escatológicas, mas que a gente está vendo com esses olhos que as coisas estão acontecendo e a marca do rei está se cumprindo e vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. O Eterno já escreveu tudo e tudo que acontecerá já está escrito. E com certeza vai acontecer, porque foi a boca do Eterno que o disse. Esta vaca, ela era preparada. Esta vaca, ela tinha que ter 3 anos, no máximo. Ninguém deveria ter colocado nenhum jugo sobre ela. Essa vaca, digamos assim, era sagrada, né? Ou santa, quer dizer, separada, né? Para que pudesse fazer esse sacrifício. E esse sacrifício era feito para a limpeza, para a impureza, a princípio de quem estivesse, né, ou morto, ou pisasse algum terreno de morto, ou alguém que fosse ao sepultamento e tivesse ligações com ela. Porém, é muito mais abrangente do que isso. Essa vaca, após o seu holocausto, ela era para trazer limpeza para aquele e aquela que realmente queria servir diante do Eterno. Muitos, ou não vou ser exagerado, mas alguns que circundam as nossas firlotes, alguns que pensam que servem ao Eterno enquanto-se imundos, porque não tem agradado ao Eterno dentro da sua palavra. Acham, lembra essa palavra que eu sempre falo? Eu não acho nada em você. Ou nós temos certeza ou não temos certeza. Ou é vontade de Hashem ou não é vontade de Hashem. Então, alguns acham que servem ao Senhor do modo deles, da forma deles, da forma de cada um. Não, eu não gosto daquela linha, eu não gosto daquele sistema, então eu crio um próprio sistema para mim servir ao Eterno. Mas será que o Eterno tem se agradado disso? Muitos pensam que estão servindo o Eterno e estão imundos. Yeshua foi que derramaram seu sangue para que pudéssemos ser limpos, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos alcançar a salvação. Muitos têm dado um jeito de adequar a sua lunar, o seu serviço ao seu jeito. E estão se sujando novamente. Estão pecando diante do Eterno. Porque imundice é o quê? Nada menos que pecado. Erro. Essa vaca, ela, existe aqui uma outra imagem, que talvez você não veja, eu, por exemplo, não veria. Né? Fora da cidade, foi feita uma rampa, né, até chegar ao monte. Alguns dizem que é o Monte Moriá, enfim. Esse monte ali era preparado para fazer o holocausto da Paraná. E tinha alguns detalhes. Tanto o Cohen Hagadol, quanto aqueles que estavam ali o assessorando, deveriam ser limpos, deveriam estar limpos para fazer essa rodada, esse serviço. E acontecia, o que acontecia? Aquela vaca era deitada sobre aquelas madeiras, né, para ser realizado o holocausto. E o mais importante é que aquela vaca, o seu rosto
está direcionado para o templo, para a porta de Jerusalém. Ela podia estar de costa, ela podia estar de lado, mas o seu rosto voltado, visualizando a porta de Jerusalém em direção ao templo. Meus queridos, a ligação com Yeshua e o trono da graça de Hashem, ela é direta. Inclusive, nesses estudos, mostra-se, deduz-se, que aonde Yeshua foi pregado naquele madeiro, porque realmente o Rabino estava essa semana falando sobre isso, o Rabino Bonicast, aliás, mais autógrafo mais uma vez, se eles estiverem nos assistindo, você está fazendo mais um aniversário, você sabia que ele era tão novo, em idade, que ele parece uma pessoa tão sábia, em conhecimento, que parece que a pessoa quanto mais sabe, parece que é um pouquinho mais velho, e não é o caso dele, ele é bem novo e não sabia. O Facebook denuncia isso, colocando lá a idade. Então, ele falou muito maçantemente essa semana, massificamente essa semana, tanto na aula da Yeshiva, quanto na aula especial ontem que tivemos, em que Yeshua, sendo pregado naquele madeiro, não importa, eu queria comentar o que ele comentou, não importa se ele foi numa cruz, se ele foi com a mão para cima, a direita e a esquerda, a direita para baixo, a esquerda para cima, não importa se foram as duas mãos pregadas para cima, importa que ele foi, primeiro, pregado no madeiro, isso ninguém tem dúvida, uma estaca, não tem dúvida. Agora discutir se foi numa cruz, em forma de cruz, se foi de outra forma, não importa. Importa que ele foi pregado naquele madeiro. E foi um madeiro. E, segundo os estudos, que o madeiro onde ele estava pregado, ele estava voltado, exatamente com a palavra humana, voltado para o templo. Primeiro que foi fora, volta. A caveira, a moça da caveira. Foi fora da cidade, mas o seu rosto voltado para o templo. A conotação que nós temos com o trono da graça de Hashem através de Yeshua. Nós estamos hoje aqui porque estamos conectados no trono da graça de Hashem. Amém ou não amém? Amém. Nós estamos aqui nesta manhã falando desta receta, desta graça imerecedora, porque não somos merecedores desta graça, desse sacrifício de Yeshua, e que tipificava, Yeshua através da parada do mar, do sacrifício dessa vaca vermelha. Não merecíamos isso, não merecemos, mas outrora o Eterno, já desde a fundação do mundo, desde o pecado do homem, desde o erro do homem, o Eterno já teve misericórdia e providenciou algo que aconteceria para que nós fossemos salvos do pecado, do erro e da dor para o Hashem. É algo sublime, não importa a forma, em que ele morreu ali, com os braços abertos, o braço para cima, para baixo, importa que ele morreu no madeiro. E outra coisa, ressuscitou ao terceiro dia, para o Hashem, para o Rabá, bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Importa que nós possamos dar verdadeira atenção, que nós respeitemos, que nós realmente confiemos de que esse sacrifício foi por nós. Primeiro, esse sacrifício da parada do mar e o sacrifício de Yeshua foi para quem? Para o Senhor Deus.
para a salvação dos que acudiram. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, o rejeitaram. Aí a salvação foi externada para o mundo. Porém, Yohanan 3,16 diz: porque Hashem amara o mundo inteiro de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Nós já temos a vida eterna nesta vida. Amém ou amém? Se nós temos. Nós teremos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Quem nos garante é a palavra do Senhor. Porém, a palavra de Deus também diz: aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. A vida eterna. Então, existem condições. Se nós já declaramos que estamos salvos em Yeshua, de que a nossa vida eterna já a temos garantida. Amém? Porém, precisamos perseverar. Precisamos buscar. Precisamos nos santificar a cada dia. A Torá diz que nós devemos ser Kedoshim, santos. E Yeshua diz que nós devemos ser Kedoshim, santos. Porque se não formos santos, não veremos a Hashem. Ou seja, não estaremos no Olam Rabá. Então, há a certeza de uma coisa. E esta coisa ela permanece enquanto eu crer, enquanto eu obedecer, enquanto eu ouvir a palavra de Deus. E ouvir nós sabemos que é ouvir e obedecer. Quando nós falamos escutar, entrar no ouvido e sair no outro. Todos estamos aqui ouvindo a palavra de Hashem. Porém, muitas das vezes estamos escutando, porque não estamos obedecendo a palavra, não estamos seguindo uma vida certa durante todos os dias da semana. Então, quem é que está enganando quem? A gente pensa que engana um ou outro, mas a gente não pode enganar a nós mesmos. Não podemos, e muito menos a Hashem. Precisamos, a cada sábado todo, como eu disse ontem, dar graças ao Eterno e um renovar de uma semana que se foi pesada, de uma semana que se foi atribulada, e chegamos ao Shabat. Então o Senhor nos revigora, nos renova. E ao mesmo tempo, quando Ele faz isso, dentro da sua palavra, dentro do estudo da sua palavra, pelo interesse que está o buscando em espírito e em verdade, não só neste dia de Shabat, mas de coração, de kavaná, de sinceridade de coração, nós estamos nos restabelecendo e fortalecendo, sendo fortalecidos para uma nova semana que se iniciará logo mais após a Ramadã. Então, meus amados, é algo que não é para ouvir palestra sobre a palavra de Hashem, mas é uma pregação, como nós dizemos e continuamos dizendo no dia de hoje. Nós pregamos a palavra, porque assim está no texto tradicional das nossas Bíblias. Pregar a palavra, mas pregar a palavra onde? Na parede? Nessas paredes? Não, nas paredes do nosso coração, na nossa alma, no nosso ruah, no nosso espírito, para que possamos ser fortalecidos nessa força, nesta devorar que é verdadeira. Não é minha, não é tua, não é nossa. Mas nós nos fazemos valer desta devorar para sermos fortalecidos
assim, do capítulo 19. Zot, Rukat, Hatorah, Asher, Tisivá, Adonai, Lemor. Este é o estatuto da lei que o Eterno ordenara. Quem foi que ordenara que se fizesse o sacrifício da vara do mar? Foram os Cohen, foram os Leviim, foram os juízes de Israel? Não, foi o Eterno. Foi o Eterno. Então, se foi ele que disse que isso teria que acontecer, nós trazemos para nós que toda a palavra de Hashem que sai da sua boca, nós devemos obedecê-la. Não importa. É muito difícil, como diz o Deus. Pode ser difícil, mas nós podemos cumpri-la nas nossas vidas, porque o Eterno foi que falara. Foi o Eterno que nos orientara como nós deveríamos obedecê-lo. E o Senhor disse: olha, preparai esta vara do mar. Ela tem que ser totalmente vermelha. Ela não pode ser o corpo vermelho e o seu rosto, a sua cara ser branca. Ela não tem que ser vermelha a sua cara, mas as suas orelhas têm que ser preta. Não, ele disse: tem que ser toda ela vermelha. E esta vara do mar era colocada ali naquele madeiro, no holocausto. E a sua cara, porque é a cara dele, é o rosto, né? Não, mano, a sua cara voltada para o templo. Se realmente esse estudo diz, não pode se confirmar, né? Mas parece que quando Yeshua realmente foi ali pregado naquele madeiro, ele estava voltado para o local do templo, interligando a sua morte ao trono da graça e obediência ao Eterno, para que a expiação dos nossos pecados, como daquela vara do mar, era para a expiação de todos aqueles que lá estavam. Yeshua estava fazendo a expiação, não só daqueles que estavam naqueles dias, mas anteriormente, porque ele desceu ao Sheol, e muitos foram salvos do Sheol, para aqueles que eram da sua época e para nós até o dia de hoje. A chance é dada para que possamos estar em sintonia. E essa vara do mar, sendo ali queimada, as cinzas eram recolhidas por uma outra pessoa que estaria ou deveria estar limpo. Essas cinzas eram encaminhadas para um local, ele colocado em alguns vasos de água, e toda pessoa que vinha para ser limpo de contato com o morto, era feito ali um ramo, um soco, um cedro e com carmesim, e através do Cohen Hagadol passava naquela água com as cinzas da vara do mar e salpicava. E outra coisa, eu não esquecendo, no momento em que o Cohen Hagadol estava fazendo com aquele sangue, com aquela molhozinho de sopro, de cedro, né? Ele fazia a expressão em direção ao templo. Em direção ao templo. Esse dia, teria que se ver quem estava lá no templo, olhando o Cohen Hagadol fazendo essa expressão. Meus amados, essas cinzas, as cinzas em hebraico é afar.
E cura em hebraico é Rafá. São as mesmas letras iniciais. Afar e Rafá. Cinzas que curam. Aquelas cinzas curavam. Yeshua se tornou essas cinzas para que nós pudéssemos ser curados. Yeshua se tornou essas cinzas para que através dele, do seu sacrifício, nós obtivéssemos a eternidade. Aleluia. Yeshua é aquele que cura, é aquele que limpa os nossos pecados, é aquele que sara de toda a mazela que nos acompanha como homem desde a fundação do mundo. Nós devemos louvá-lo, bendizê-lo, porque Yeshua, o Eterno, assim diz que nós devemos fazer. O Eterno é louvado em Yeshua. Yeshua, quando ele estava aqui no seu ministério, nos 3 anos, muita coisa tinha, digamos assim, testificando. Esta palavra Martin de ter 3 anos, o ministério de Yeshua durou quanto tempo aproximadamente? 3 anos. Então era uma tipificação de Yeshua, essa palavra, como outras coisas que nós vemos. E outras pessoas, como Moshe Rabbeinu, também tipificavam Yeshua, tipificou Yeshua, aquele que libertava o seu povo, o povo hebreu, do Mitzrayim, tirando com mão forte. E Yeshua nos arranca deste mundo, deste Mitzrayim, deste mundo, com mão forte, e nos traz para a maravilhosa luz, nos traz para Eretz Israel, na eternidade. Deus é tremendo, irmãos. Deus nos faz fazer escolhas. É de nós escolhermos e fazermos a escolha errada. Ele nos dá 2 escolhas: a bênção e a maldição. A brachá e a clará. A vida ou a morte. E muitos, não poucos, têm escolhido a morte. E muitos, não poucos, têm saído da presença do Eterno. E têm, através dos seus achismos, dizem até que estão servindo ao Eterno. Depois do nosso congresso, do Conselho Brasileiro da IBCM aqui em São Paulo, nosso congresso nacional que tivemos, na semana seguinte, o irmão postou uma casa judaica daquela turma que fez o seu evento lá em São Paulo, até paralelo, né? Nós estávamos em São Paulo e eles estavam realizando seu evento paralelo. Não preciso dizer quem são, vocês já sabem. E mostrou uma pessoa daquela turma, a primeira sinagoga, como tem igrejas, né, adequadas para isso, né? Igreja. Agora se criou a primeira aqui no Brasil, a primeira sinagoga. Meu Deus. Evidências da volta de Yeshua. Evidências de que o Senhor Yeshua está vindo. O Ben David estava vindo. Essa semana também, estudando essa paraxá da Yeshua, se falou muito de rabinos que falam, né, em alguns outros livros que nós não estudamos aqui, que falam sobre o Ben Yosef, que vem ser o homem de dor,
de joelho, né? Mas alguns amigos dizem que é o bem e o certo. Porém, ele viria a segunda vez como o bem da vida, como Mashiach de Israel. Engraçado, rabinos ortodoxos. Quantos rabinos têm dormido no eterno com a certeza que Yeshua é o Mashiach? Temos um aí que vocês já sabem, muito conhecido, vários talmudistas, muitos talmudistas, escreveu uma carta, né? Disse que era para servir após a sua morte, quanto tempo depois? E aquilo foi um suspense. Eu creio que muitos creram em Yeshua através daquela carta, aquela declaração. Pois ele era um rabino muito respeitado na época. Obviamente, a maioria, né, o replicaram. Mesmo em vida, ele tendo sido muito respeitado. Meus queridos, essa paraxá, ela fala de redenção. Essa paraxá, ela fala de limpeza. Limpeza da alma, da carne. Limpeza do rua, do espírito. Nós precisamos estar limpos para servirmos ao Senhor. Nós precisamos estar com as nossas mentes bem claras para nós servirmos ao Senhor, porque o Senhor Yeshua se fez sacrifício por mim e por você, lá naquele madeiro, para o Hashem. Nós temos estudado muito a palavra de Hashem. Muitos se adentram a tal maneira que adentram estudos profundos e até mirabolantes, se me permite dizer assim. Mas nós sabemos que muitos deles não têm andado com uma vida verdadeiramente sincera diante do Senhor e diante dos homens. Não adianta, a palavra de Hashem diz, a letra, ela faz o quê? Ela mata. O que vivifica, o que renova, é o corpo. É o Espírito de Hashem. É o Espírito de Hashem. Precisamos ouvir o Ruach HaKodesh, Kadosh Baruch Hu. Precisamos estar atentos a essa voz, porque é a voz que nos instrui, é a voz que nos clareia algo que talvez esteja obscuro para alguns, mas é o Senhor que dá a clareza, é o Senhor que dá a certeza. O sacrifício nessa parábola, ela é apenas uma lembrança e mostrando que ela já tipificava o sacrifício que Yeshua faria mais tarde e que já foi feito para o Hashem. Ele não está morto. Ele está no meio de nós através do seu Ruach, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei um Consolador. Vos enviarei aquele que estará convencendo a cada um do seu pecado, que tirará toda a dor e vai fazer com que vocês enxerguem a verdade. Então, através dos óculos de Ruach HaKodesh, nós conseguimos enxergar a verdade, não as verdades, mas a verdade do sacrifício de Yeshua. Nós temos vivido uma vida Kadosh, santa, uma vida de obediência ao Eterno. Obediência só
palavra. Meus queridos, não adianta cada um de nós sermos religiosos todos Shabbatot. Não adianta demonstrar que eu sou mais santo para o Arri ao lado, para a Arrodi ao seu lado. Mas o Senhor disse que nós devemos andar em novidade de vida. E quando nós andamos em novidade de vida, nós temos a ajuda de quê? De cavanarmos, de coração sincero, declarando para o eterno que nós o amamos. Antigamente, né, quando a gente vivia na outra casa, é assim que o Rabino fala, Rabino Lore, né? Que até tinha livros, né? Bom dia, Espírito Santo, né? Nós tínhamos outro entendimento, né? Sobre o Espírito Santo, sobre o Oracodas, né? A gente, indemasiadamente, nós orávamos, né, ao Espírito Santo para que fizesse isso, fizesse aquilo. Aleluia. O Ruach de Elohim, ele está aqui para nos convencer de que nós somos pecadores, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar, né? Eu costumo, sempre disse, né, continuo dizendo, o Oracodas para nós em alguns momentos é um semáforo ou um sinal, como nós dizemos aqui no Rio, que tem aquelas três luzinhas, verde, amarelo e vermelho. Verde é sida, amarelo, atenção, vermelho, pare. Então, a função de Oracodas, o vento do Rua, o Elohim, é exatamente nos conduzir aqui nesta terra. Mas nós devemos falar é o eterno, o nosso Abba celestial. E no nome de Yeshua, quando nós fazemos as nossas tefilot. Então o Rua, ele é o nosso semáforo, ele aqui está representando ao Senhor Yeshua e ao eterno Elohim, porque é o Rua Elohim, Kadosh Baruch. Que o eterno esteja através do seu Rua, nos conduzindo numa vida de santidade, nos conduzindo numa vida da verdade, da sua palavra, não a minha verdade. Porque a palavra de Hashem diz o quê? Que nós somos o quê? Todo homem é o quê? Mentiroso. A verdade não é minha, a verdade pode estar em mim e deve estar em mim. A verdade de Hashem. Não a minha verdade, não a tua verdade, mas a verdade de Hashem deve estar contigo e comigo. E nesta verdade que não é minha, que não é tua, que não é privilégio teu nem meu, mas foi o eterno que nos empresta a sua verdade, para que nós possamos ser suas testemunhas, para que nós possamos ser aqueles que realmente estão andando num caminho em direção ao Olam Rabá, com a verdade de Hashem. Deus, Elohim, nessa manhã, fala-nos sobre vivermos debaixo da graça, para nós sermos obedientes à sua palavra, reconhecendo o seu senhorio nas nossas vidas, para que a cada dia, meus amigos, possamos estar em consonância direta com o trono da graça. Lembra? Voltados para o templo, nós devemos estar voltados para o trono da graça de Hashem, através do Senhor Yeshua, através do seu Rua, que habita em nós. Somos o seu templo,
saímos fora da vontade de Hashem, nós temos que acatar as consequências. E as consequências não são boas. Então, se você é templo, virou a Kodesh, não saia, não resvale seus pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas antes da presença do Eterno, com a sua palavra, vivamos na obediência da palavra de Hashem. Alguns de nós temos passado agulhas, porque no passado nós erramos. Mas nós pedimos perdão ao Eterno com sinceridade. As consequências nós sabemos que elas não deixam de vir. Elas podem ser amenizadas, se assim o Eterno quiser. Não sou eu nem você que decidimos isso. Nós ainda não conseguimos avaliar, nem vamos conseguir avaliar até onde vai o beneplácito do Eterno sobre nós. Qual é a quantidade do seu beneplácito? Até onde a sua misericórdia, quando a gente lê a infinita misericórdia do Eterno, certo? Mas você pode avaliar até, será que tem um término ali? Não sabemos. Só o Eterno. O Eterno tem tido paciência conosco, mas até onde vai a sua paciência quando Ele quer que nós caminhemos no caminho dele e às vezes nós saímos um pouco da sua vontade? Até quando Ele vai resistir? Até quando Ele vai ter essa paciência conosco? Nós, muitas das vezes, não temos paciência com os nossos filhos ou com as pessoas. Alguns dizem, eu tenho pavio curto, eu seguro o máximo. Mas às vezes você está com a cabeça tão cheia, e você não se apercebe o que você está fazendo, e você acaba fazendo algo que desagrada a Hashem e a você. Porque não é você. Você sabe de você. Meus queridos, que nessa manhã possamos meditar naquilo que o Eterno tem para mim e para você, através do sacrifício de Yeshua, através do holocausto de Yeshua, que foi sim o holocausto de Yeshua, preso naquele madeira, derramando o seu sangue por nós. Que possamos estar acordados para a palavra de Hashem. O que é acordar na língua forense? Né? Em contratos. O que é acordar? Hein? É você concordar com o que está escrito ali. Concorda comigo? Que nós possamos acordar com a palavra de Hashem, porque toda ela é santa, perfeita e agradável. Está se referindo ao quê? A Torá. Mas toda a palavra, toda a palavra é o Filho. Que nós estejamos nessa sintonia com a sua palavra. Que não venhamos, mais uma vez eu digo, restaurar os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas prosseguindo, dentro desta caminhada, dentro desta caminhada, dentro desta fé, dentro desta sinceridade, diante do Eterno e diante dos homens. Porque se nós agradamos ao Eterno, eu sei que muitas vezes não agradamos aos homens. Eu sei disso. Mas é melhor você desagradar ao homem e agradar a Hashem. E nisso, quando fazemos, nós vemos a Shekinah, a glória do Eterno nas nossas vidas. Abaixa sua fronte. Eterno. E eu
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixemos e Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor os abençoe no instante de Shabbat Shalom e o adiantado Shavuot. Uma boa semana para todos. Amém.